Para a glória de Deus, para o bem dos homens. Glória, glória, glória. Eu não tenho nada a ver com isso, irmãos. Nós estamos há 19 anos, vai completar agora em agosto. Eu e minha esposa, na graça do Senhor, ministrando a cura. Esse ano completa agora hoje, 2023. Hoje é a reunião número 129. Então foram 129 reuniões de janeiro para cá, 129 oportunidades para exercermos a fé, para perseverarmos, para no nome de Jesus Cristo, impormos as mãos sobre os enfermos. E se nós podemos, você também pode. Talvez Deus vai usar a mão de uma criança aqui hoje, irmão. Nós vimos isso. Talvez Deus vai usar uma criancinha, vai ser a mãozinha de uma criança que vai tocar no joelho e o milagre vai acontecer. Eu estou falando isso para que você não olhe para o homem, mas ponha os seus olhos em Jesus. Aleluia. Não viemos aqui para entretenimento, não viemos aqui impressionar pessoas, não viemos aqui demonstrar performance de oratória, mas viemos proclamar o nome de Jesus. Tudo que Deus está fazendo é para a glória do nome dele, para a salvação de vidas. A palavra diz que a manifestação do Espírito Santo é dada visando um fim proveitoso. Nós estivemos no Japão agora, umas 7 semanas atrás, na graça do Senhor, não temos nenhum mérito nisso. Foram 24 reuniões, muitos japoneses entregaram a vida a Cristo, muitos brasileiros foram atraídos pelos sinais. Jesus falou: se não virem sinais, todavia não crerão. Então, os valores que estão em jogo nessa hora aqui, irmãos, são valores eternos. O apóstolo Paulo disse que se esperarmos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Os valores que estão aqui nessa manhã: onde passarás a eternidade? Pense nisso, meu amigo, meu irmão. Eu lembro nos adesivos dos carros da igreja que tinha essa frase dos anos 80: onde passarás a eternidade? Que você possa nessa manhã ter um encontro pessoal com Jesus, que você possa nessa manhã fazer de Jesus o seu único, suficiente e eterno Salvador. Esta é a grande verdade. Uma pessoa colocou embaixo do vídeo, algumas pessoas colocam: isso é show, isso é circo. Bom, vamos lá, isso é circo. Talvez tiver alguém nos assistindo em alguma época. A palavra de Deus diz no livro de Romanos que ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se o juízo. Isso soa como show, isso soa como entretenimento. E você e eu possamos refletir nesta manhã. Eu creio numa grande colheita de cura. Eu não vou prolongar, o Senhor já tem falado nesse lugar. Mas quando liberarmos aqui aquilo que o Senhor tem nos dado gratuitamente, irmãos, quando liberarmos aqui, irmãos, que você venha não com a sua expectativa no homem. Eu não posso curar ninguém aqui nessa manhã, assim como eu não posso salvar, mas há um aqui que pode. O nome dele é Jesus. Ele enviou o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai fazer a obra nessa manhã. Não queira fazer o trabalho do Espírito Santo. Sabe o que temos aprendido? Não queira fazer o trabalho do Espírito Santo, irmãos. Deixa Deus operar. Quando sairmos do cenário, o Espírito Santo vai fazer. Quando o homem sair do cenário, o Espírito Santo vai fazer. Aleluia. Eu quero deixar algumas bases bíblicas aqui para tudo que nós vamos ver e tudo que Deus tem feito já nesse lugar. Marcos 6, versículo 54, que fala de uma multidão que tocou. Se o irmão conseguir projetar no slide que ele trouxe. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Veja, irmãos, Jesus ele continua fazendo. Marcos enfatiza que levavam os enfermos em leitos e macas. E essas macas eram macas bem simples, bem rudimentares, apenas 2 hastes com uma lona, que desempenhavam o papel de transportar o enfermo. Daí a palavra enfermeiro. Talvez tenham profissionais aqui de saúde, dentistas, fisioterapeutas, cirurgiões, enfermeiros. Glória a Deus pela ciência médica, irmão, ninguém é maluco aqui. Quantos avanços foram feitos, na verdade, anestesia, diagnósticos de alta resolução, mas chega uma hora que o recurso do homem se esgota.
Chega uma hora que os equipamentos falham, os antibióticos não fazem mais efeito. Chega uma hora que o recurso do homem falha. É onde entra a mão poderosa do Senhor. Aleluia. Atos 4,30 fala de uma mão que ela é estendida para curar e para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Enquanto estendes a mão para curar, a tua mão para curar, e para que no nome do teu Santo Filho Jesus se operem sinais, prodígios e maravilhas. Esta mão, meus irmãos, todo o lugar onde o nome de Jesus é proclamado, esta mão se manifesta para nos curar. Por isso eu falo com ousadia: a mão do Senhor está aqui nessa manhã. Aleluia. Lá em Duque de Caxias, aqui em Duque de Caxias, muitos anos atrás, minha irmã tinha problema nos pés, e seus pés moviam incontrolavelmente, irmãos. Ela estava no chão, ela repousou debaixo do poder de Deus, foi arrebatada, caiu debaixo do poder de Deus, como quiserem chamar, mas quando ela estava ali repousada, ali na presença do Senhor, debaixo da unção, seus pés moviam incontrolavelmente, e ela levantou atônita, dizendo que as dores haviam desaparecido. Elas viam uma mão furada colocando os ossos dos pés no lugar. Lá em Taubaté, uma plataforma maior do que essa, e havia umas 500 pessoas, e quando eu olhei para a esquerda, havia uma criança que estava sendo movida. Apareceu até a imagem dela ali, o vídeo dela. O nome dela é Carol, ela tinha de 5 a 6 aninhos, ela tinha uma doença autoimune chamada artrite idiopática juvenil. Talvez tenham médicos aqui, cirurgiões e tudo que citamos, farmacêuticos. Irmãos, e ela tomava 11 medicamentos quimioterápicos. Olha só, eram medicamentos quimioterápicos. E a igreja produziu um documentário. E quando ela estava, naquele dia ela estava com muita dor, e eram medicamentos de uso contínuo. E a mãe dela conta no testemunho que o médico ia carimbando as receitas, carimbando. E ele perguntou: doutor, ela perguntou: doutor, até quando minha filha vai tomar isso? Ela falou: mãe, você reza, você ora, se você sabe, faça isso, porque é para a vida toda. Você tem que orar para que o organismo dela aceite. Mas o doutor Jesus de Nazaré estava presente. O doutor Jesus está atendendo nessa manhã. E ela estava com muita dor. E o pai dela, para acalmar ela, foi na hora do mover do Espírito Santo. E havia uma expectativa da igreja, da liderança, era um casal chave da igreja. E ela falou assim, quando o pai dela perguntou: o que você está vendo lá na frente? Na hora do mover de cura, ela falou: eu estou vendo Jesus. Aleluia. Eu estou vendo homens de branco. Irmãos, quando ela falou isso, ela caiu debaixo do poder de Deus. Uma criança de 5 aninhos. Ninguém orou por ela, não foi aí fora, grande, fulano de tal. Não, irmãos, o poder de Deus tocou sobre ela. E ela foi arrebatada. E quando ela estava no chão, seus ossos começaram a mover, suas mãozinhas começaram a se articular. E eu lembro que eu olhei e falei: Deus, será que ela tem algum problema na coluna? Eu não sabia do problema dela. E depois grande parte da igreja se virou ali olhando para ela em lágrimas, e os pais em lágrimas, e ela ali, irmãos, daqui a pouco seu bracinho, controlado pelo Espírito Santo, começou a balançar assim, ó, e o dedinho polegar rodando assim, ó. Me explica agora isso aí. Me explica agora. Deus, sabe o que foi que era? A doença foi diagnosticada no polegar dela. Era uma senha para os pais. Era como se Jesus estivesse falando: alô, aquilo que foi diagnosticado aqui, eu estou curando nessa irmãos, isso está gravado, isso tem no YouTube. A igreja produziu um documentário. E ela levantou, ficou 40 minutos fazendo movimentos, suas perninhas eram movidas. Deus, eu falo que Deus é como o nosso Deus, opera sem anestesia. Anestesista é caro, tem que ser mesmo, é uma ciência tremenda, irmão. Ele opera de graça, a unção não está à venda, não fica tranquilo. Opera sem anestesia, opera de graça, ainda derrama línguas estranhas. Eu já vi pessoas no chão falando em línguas e sendo operadas. E eu recebi o testemunho de uma irmã, que ela estava muito temerosa, o Senhor tocando nela, ela agitada, preocupada. Ela falou que apareceu uma tela na frente dela, uma visão espiritual,
E ela acalmou e Deus foi mostrando várias coisas da vida do ministério dela, sendo curada ainda no cinema 3D. Irmãos, Jesus falou: errais porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. O texto diz que levavam os enfermos, que daí a palavra no latim infirmo, aquele que não está firme. Talvez não tenham enfermos aqui no sentido literal da palavra, porque nos dias de avivamento, a Voz da Cura, Estados Unidos e África, em muitos lugares Deus tem operado. As pessoas levam leitos, pessoas moribundas, pessoas com balões de oxigênio. Há uma igreja em Joanesburgo, África do Sul, que já tem um lugar para as ambulâncias entrarem. Os doentes têm um edifício, como um hotel e um hospital, e eles são alimentados uma semana, eles recebem alimentos ali preparados, palavra de Deus, de segunda a sábado, todo dia. A Bíblia diz que enviou-lhes a palavra e os curou. E nos livrou do que era mortal. E no último dia da reunião, irmãos, quando entra ali os servos de Deus ministrando, milhares de pessoas começam a levantar por todos os lados. Um amigo meu viu uma pessoa raquítica, esquelética, caindo no chão debaixo do poder de Deus. Poucos minutos depois levantou já robusta, com a pele transformada, falando: os milagres de Jesus. Jesus não mudou, irmão. Os homens mudaram, a internet muda, os pregadores mudam, a política muda, mas eu posso garantir que Jesus Cristo não mudou. Não me diga, há uma música que se canta hoje, não me diga que Ele não pode, Ele pode. Talvez alguém vai dizer: não é possível. Eu vou dizer: é possível, porque estamos falando da palavra de Deus. Trazer os enfermos, Marcos diz aqui, os que não estão firmes. Glória a Deus que Deus te manteve firme, você veio firme aqui. Mas talvez há pessoas aqui debaixo de uma moléstia, uma dor. Isaías 53 diz que Cristo carregou sobre Ele tanto as nossas, verdadeiramente Ele tomou sobre si, Isaías 53, 4, 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Enfermos, Jesus curava enfermos e acometidos de moléstias. Talvez um joelho rompido, apenas um exemplo. Talvez um nervo pinçado, uma compressão, uma vértebra, apenas um exemplo. E talvez tenham pessoas aqui, por que não? Quisera não tivesse ninguém aqui para ministrarmos cura aos enfermos no nome de Jesus, irmão. Ele levou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras. Não é as pegadas de Jesus, não, irmão. As pisaduras são as chicoteaduras, os ferimentos nas costas do precioso Mestre. Pelas pisaduras, ali estava a tua cura. Pelas pisaduras fomos sarados. Já fomos sarados. Aleluia! Aleluia! Talvez não se manifestou ainda as evidências, mas o fato é que nós já fomos sarados, assim como nós já fomos salvos. E Paulo disse: já ressuscitastes com Cristo. Nós já ressuscitamos com Cristo. Ainda não se manifestou na carne. Aleluia, aleluia. Isso aí é nas coisas que são de cima, do alto. A Bíblia diz lá em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Eu não estou ainda, eu me sentei, mas já aconteceu. Está se cumprindo apenas um tempo que nós temos aqui. Paulo fala assim: o nosso tabernáculo terrestre se desfizer, temos um edifício da parte de Deus. Irmãos, tudo vai passar, irmãos. Logo, logo estaremos numa terra onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, não haverá mentira, não haverá corrupção, não haverá malandragem. Mas a Bíblia diz que só entrarão aqueles que estão arrolados no livro do Cordeiro. E a Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esta é a grande verdade, Deus. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões.
Então, começou em Jesus. Ele é o modelo. Levavam enfermos e leitos e macas, mas foi profetizado centenas de anos antes: irá vir um que vai perdoar pecados, que vai curar os enfermos. Salmo 103, a nossa irmã que deu testemunho, leu esse salmo. Salmo 103, 1 e 4, os irmãos conhecem: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quais benefícios são esses que a Bíblia manda não nos esquecermos? O texto diz: ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades. Então, irmão, não é uma invenção nossa, não é uma invenção das irmãs, da pastora Antonieta Rosa. Coloca agora na internet, curando os enfermos. Não, irmãos, começou em Jesus, foi profetizado. Aleluia. Ele é o maior interessado nessa reunião aqui. E nós só vamos decolar aqui nessa manhã no poder do Espírito Santo. Não há nenhuma forma humana de sairmos desse piso aqui, irmão. Não há nenhuma técnica humana, não há nenhuma oratória humana que vai fazer levantarmos voo aqui. Irmãos, Jesus falou: sem mim nada podemos fazer. Sabe o que temos aprendido com o Espírito Santo? Nós temos esperado Ele agir. Nós vamos chamar os irmãos aqui à frente: não vamos mover um dedo, irmãos. Depois sim, vamos impor as mãos, é bíblico. Jesus falou: imporão as mãos sobre os enfermos. Sabe por que movemos a mão assim? Porque Jesus falou: vocês vão impor as mãos, a unção está nas tuas mãos. Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus usa mãos. Ele não mandou impor os pés sobre ninguém. Ele não mandou impor a cabeça sobre ninguém. Ele falou: vocês vão impor as mãos. Quando chamarmos aqui, nós vamos esperar o Espírito Santo. Oh, irmãos, quando damos primazia ao Espírito Santo, Ele fala. Quando damos primazia ao Espírito Santo, quando celebramos o que o Espírito Santo faz, Ele faz mais. Nós vamos celebrar cada testemunho. Aleluia. Foi curado com um dedinho, mindinho. Oh, glória a Deus. Foi curado de unha encravada. Meu Deus, obrigado, Jesus. Eu não tenho vergonha do poder de Deus. Sabe por quê? Nós só vamos ver mortos ressuscitando no nome de Jesus quando começarmos a orar por pequenas coisas, entre aspas. Há pessoas talvez sofrendo dos dedos dos pés aqui, irmãos. Pensa que é brincadeira? Mas eu quero dizer que nós vamos celebrar. Estava lá em Dourados, eu e minha esposa, Mato Grosso do Sul, uma irmã diaconisa sofrendo de problema na coluna. Talvez tenham pessoas aqui. E o poder de Deus veio sobre ela. Ela rolava igual um rolo compressor, irmão, no chão. Seus pés eram esticados, suas mãos eram esticadas, e ela glorificava a Deus, rolando no chão. Eu percebi as pessoas céticas olhando. Sabe aquela fé tipo assim: o que é isso aí, irmão? Qual é? Eu levantei a voz e falei: Deus, obrigado, Senhor. Eu não tenho vergonha do teu poder, Senhor. A irmã levantou completamente curada, mandaram os testemunhos depois. Aqui no Hospital do Into, Jornal do Brasil de Ossos, traumatologia, traumatologia, algo assim. Há mais de 15 mil pessoas num sistema esperando uma consulta, esperando um fêmur ser rotacionado, esperando um nervo ser descomprimido, esperando um procedimento mecânico. Não poderia o Espírito Santo fazer isso por nós nessa manhã? Oh, não coloque Deus dentro de uma caixinha. Não poderia a unção nos curar, irmãos? Lá em Paracambi, domingo, já havia acabado com o domingo agora, não foi há 100 anos atrás, irmãos. Não foi há 200 anos. Nós não podemos viver de testemunhos de 200 anos atrás. No tempo da rua tal, do avivamento, glória a Deus. Mas
queremos ver o avivamento Rua Uruguai, Montevidéu. Glória a Deus, glória a Deus. Queremos ver o avivamento na tua rua. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Já havia acabado o culto, o genro do pastor, músico da igreja, um dos líderes, tinha um problema na coluna. O poder de Deus veio sobre nós. Não é a nossa grande fé, não, irmãos. É o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele caiu debaixo do poder de Deus, irmãos. Quando olhamos os seus pés, eles começaram a flutuar assim os pés. Levantaram assim, 45 graus, 90 graus. O problema é na lombar. Pergunta ao Espírito Santo como ele faz isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu saio até de perto. Ele levantou, está aqui o vídeo. Extasiado, sem dores. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus tem suas formas. Glória, 1 Coríntios 12, 6 diz que há diversidade de operações. Há muitas operações. Maravilhoso. Mas é o mesmo Deus que opera tudo e todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, visando um fim proveitoso. Deus não vai fazer nada sem um fim proveitoso. Fica tranquilo. E se Deus, Ele sempre quer fazer, mas se Ele não fizer, vamos embora para casa. Não tem problema, irmão. Tem cura em Jesus, acabe com isso. Não precisamos fake, pirata. Eu quero ver o que Estevão viu, o que Barnabé viu, o que Ananias viu. Atos dos Apóstolos. Nós queremos o original de Deus. Não precisamos pirata. Quem cura é Jesus, irmãos. Se eu precisasse hoje voltar para a igreja que eu fui criado, meu pai é pastor, 42 anos de ministério. Se eu precisasse voltar à escola dominical, já estou feliz da vida. Já fui em vários países, na graça do Senhor. Ano passado foram 220 reuniões. Aleluia. Estivemos na igreja do pastor Paulinho, lá em Lisboa. Um trabalho maravilhoso, um milagre em Lisboa, irmãos. Porque em Portugal, uma igreja com 20 pessoas é um milagre. A igreja lá tem centenas de pessoas. Deus, estamos num avivamento. Eu já estaria feliz, irmãos. Já vi a glória, vi milagres, vi cegos enxergando. Glória a Deus, pessoas paralisadas, se apresentadas. Aleluia. O Evangelho funciona. Glória. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é real. Glória a Deus. Começou nele. Depois ele chama os 12 e transfere para os 12. Mateus 10:1, versão King James atualizada diz: Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Doenças e males são duas coisas diferentes. Talvez você tenha uma dor e não está enfermo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que não tem nenhuma dor. Expulsar espíritos imundos. Sempre esse grupo não é esquecido de pessoas que sofrem terrivelmente com demônios. Quantas experiências a liderança aqui poderia falar horas. Sabe, eu não ando com uma lanterna caçando demônios embaixo dos telhados e mesas, mas a guerra espiritual é real, e a pessoa sofrendo terrivelmente, e você tem a resposta. Jesus é a resposta. Você tem o poder e a autoridade que você possa exercer a sua autoridade no nome de Jesus Cristo, declarar libertação e cura. Sabe por que as pessoas não oram por cura pelas outras pessoas? Algumas pessoas não oram com medo da doença vir em cima delas. Eu já ouvi isso. Está repreendido em nome de Jesus. Que você possa exercer a sua autoridade em Cristo. Nós sabemos que Deus colocou na igreja pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e mestres, e que a palavra fala sobre os dons de curar. Mas todo servo de Deus, nascido de novo, perdoado, salvo em Cristo Jesus, quando você se deparar com um enfermo, que você exerça a sua autoridade, que você pense: não, Jesus falou que ide e pregai, no nome dele os sinais vão confirmar a palavra, no meu nome Jesus falou, vocês vão me impor as mãos. Que você possa pensar: não, Jesus deu autoridade, eu vou exercer a autoridade em nome de Jesus Cristo. E se não acontecer, ora pela segunda pessoa. E se não acontecer, ora pela terceira. Irmãos, quem cura é Jesus. Aleluia. Não queira fazer o trabalho do Espírito Santo.
ele transfere para os 12, depois ele transfere para os 70. Mateus 10, 5 e 8. É chegado o reino dos céus, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos. Olha, foi Jesus que ordenou isso, irmão. Não é invenção da cabeça da igreja aqui não. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai, diga de graça. De graça. Então, começou nele, ele transferiu para os 12, transferiu para os 70, e agora chega a nossa vez, você e eu. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui começa a nossa história. E o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, aqui começa a trajetória dos seguidores de Jesus. Você e eu, como igreja, recebemos do mesmo poder. Quando as pessoas tocavam nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que todos eram curados. A mulher do fluxo de sangue, que já foi citado aqui, o que ela fez? Ela tocou nas vestes de Jesus, na orla das vestes de Jesus. Quando ela toca na orla, a unção de Deus emanou e atingiu aquela estrutura enferma. Olha só. E Jesus, ele diz: de mim saiu poder, virtude. Essa palavra no original, os irmãos conhecem, há mestres maravilhosos aqui, irmãos. Dunamis, que vem a palavra dínamos, daí a palavra, a terminologia da palavra dinamite. Quando Jesus diz: de mim saiu dunamis. Quando em Atos 1:8 ele diz: vocês vão receber poder, é a mesma palavra, ela aparece de novo, dunamis. Ou seja, o mesmo poder que fluiu das vestes de Jesus está aqui nessa noite, nessa hora. Todas as vezes que essa reunião está aqui, todas as vezes que essas portas estão abertas, irmão, tudo que você precisa está aqui. Poder para levantar o morto do caixão está aqui. Poder para levantar o paralítico, cura de enfermos, bênçãos financeiras, portas de emprego, está tudo aqui. Vícios de drogas, pessoas sendo libertas, está tudo aqui. Alguém tem dúvida disso? Não. Mas precisamos ativar pela fé. A fé no nome de Jesus. Atos 4 restaurou ao paralítico esta perfeita saúde. Então, irmãos, quando ele derrama esse poder, a palavra diz que os discípulos, tendo partido, pregaram em todas as partes. E o Senhor cooperou com eles, confirmando a palavra, com os sinais que se seguiam. Marcos 16, os irmãos conhecem. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Foi citado aqui. Quem não crer será condenado. Condenado ao inferno de fogo eterno, irmãos. Pense nisso. E Jesus fala aqui: e estes sinais seguirão aos que crerem. E ele dá a lista de sinais. Quais sinais são esses? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberão mortífero, não lhes fará dano, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, eu já estou finalizando. Começou em Jesus e foi reproduzido nos apóstolos. Atos 19:11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, a ponto de sorte que até lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O apóstolo não podia estar em todos os lugares, então aqueles panos, que eram, há uma versão que diz que lenços e aventais tocados por ele. Olha a importância das suas mãos. Olhe para as tuas mãos e diga: a unção está nas minhas mãos. Olha a responsabilidade. A unção está nas minhas mãos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. Eu posso colocar o teu nome e você vai dizer: fará maravilhas. Ó. E Deus, pelas mãos de você, vai citar o teu nome e você vai dizer: fará maravilhas extraordinárias. Vamos lá? E Deus, pelas mãos de fará maravilhas extraordinárias. Aleluia! Glória a Deus!
Você precisa entender que o mesmo Espírito Santo que está em Paulo é o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo diz: ó, não sabeis que vós sois templo do Espírito? Não tem Espírito Santo gêmeo. O Espírito Santo que habitou em Paulo não é mais forte que o Espírito Santo aqui da Penha. A oração feita em algum outro país não é mais forte que a oração feita aqui atrás, no quartinho aqui, irmão. Jesus falou: chegará a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Creia nisso. A unção era armazenada entre, digamos assim, aqueles panos e tudo eram como baterias, e quando eram levados, aconteciam as mesmas coisas. Quando começou a pandemia, começamos a fazer as lives. Eu e minha esposa, para nossa surpresa, irmãos, os mesmos sinais presenciais que vemos, começaram a acontecer na live. Eram 5, 6, 7 pessoas por ano. Oh, recebe, em nome de Jesus. Meu Deus, o braço movendo, vira a câmera, vira. Deus. Não é a nossa grande fé. Tem muitos vídeos no YouTube. Obrigada. Não é a nossa. E você pode fazer isso. Ligue pelo WhatsApp para alguém, ore. Quando alguém pedir oração, muitas vezes as pessoas são muito boas, né? Ora com fulano de tal. A nossa tendência é colocar um monte de mãozinha orando. Orando. Oh, não faça isso. Ore. Pare, nem que seja 1 minuto cronometrado. Um áudio. Pai, obrigado pela vida do meu irmão, Senhor. Visita o tio do meu irmão. Aí você coloca a mãozinha depois. Gostou? Aleluia. Então começou nele, foi reproduzido nos apóstolos. E para finalizar, Atos 5 fala da sombra de Pedro. Diz que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas. Não era Jesus mais, de forma corpórea. Ele ressuscitou, assentou-se à direita de Deus, o perfeito mediador, e enviou outro igual a ele, o Espírito Santo. Em Marcos 6, quando lemos, levavam leitos e macas, enfermos em leitos e macas, para que ao passar Jesus pudessem tocar na orla do seu manto. Já no ministério do Espírito Santo, que é o mesmo que nós estamos na nossa dispensação, olha o que diz, é o mesmo modelo. Eu estou batendo nessa tecla para que você entender que esse modelo começou em Jesus. Levavam enfermos, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Penha, Olaria, Bom Sucesso, Mercado São Sebastião, Vila Kelso. Eu conheço aqui, irmão. Afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, mas nós podemos colocar o nome do Rio de Janeiro pela fé. Amém. Aleluia. Levando doentes e atormentados do espírito do mundo. Não esqueça esse grupo. Há pessoas que sofrem terrivelmente, e todos eram curados. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, não era a sombra de Pedro necessariamente, mas era o raio de atuação. Quem chegasse perto do apóstolo Pedro já sentia. Aonde você pisar, aonde você chegar, isso não é frase de efeito. Aonde você chegar, o reino de Deus está estabelecido. Só de você estar na edificação, algo vai acontecer. O Espírito Santo que habita em você vai transbordar em vidas. Ou a pessoa vai ser curada, ou ela vai ver o teu testemunho e vai começar a chorar. Esse cara me ama, eu entrego minha vida a Cristo. Convicção de pecados compungia os corações. Ou vai ser batizado com o Espírito Santo, ou vai ser curado. Aonde você chegar, não precisa escrever, dizer que você é crente, mas as pessoas vão vir. Nós estávamos na Argentina, ministrando há anos atrás, e na principal rua turística deles, irmão, eu estava com roupa normal, estava com blazer, eu, Márcia, nem Bíblia, nada de Bíblia, nada, turista. Uma pessoa vem
gritando atrás. Tem que mandar esses pastores para o Brasil. Tem que destruir esses pastores, tem que matar esses pastores. Gritando alto, eu falei, Deus. Eu lembrei do apóstolo Paulo em Atos, quando passava, e aquele espírito de adivinhação. Esses são servos do Deus Altíssimo. Aleluia. O mundo irá ver, irmãos. Não era sombra. E se tivesse sem luz, não tem sombra. Está chovendo nublado, não tem sombra. Então Jesus não ia curar. Não era sombra de Deus. Mas era quem chegasse o raio, que a esfera de atuação. Eu ouvi aqui eu encerro de um pastor, ministro na África, servo de Deus, desde o tempo dos apóstolos, irmãos, milagres fora do comum. Não vou citar nomes aqui, mas eu sou amigo do pastor que traduz todo o material de língua portuguesa. Ele falou que numa das cruzadas na Inglaterra, o Senhor segurou ele no hotel, ele foi segurando ele e falou que ele instruiu ele que ele não fosse pregar, ele só ia entrar no estádio, ele ia na grama andando até o final e voltar. Quando aquele homem de Deus, irmãos, pisou no estádio, foi andando, pessoas começaram a ser curadas e pessoas endemoniadas por todos os lugares. Creia na unção que está sobre a tua vida. Ela tem a capacidade de levantar uma pessoa enferma, tem a capacidade de destruir uma enfermidade. Eu creio que essa unção vai, como a pastora falou, a unção despedaça o jugo. Eu creio que muitos jugos de enfermidade serão despedaçados nessa manhã. Coloque-se de pé, coloque a música, se puder colocar a música que eu trouxe. O Senhor vai operar hoje no silêncio, Ele vai operar hoje. Há momentos que vamos celebrar, vamos celebrar. Mas há momentos que vamos estar sensíveis ao Espírito Santo.